Olá, amigos, aqui é o Leandro Lima. Talvez você esteja se perguntando, cadê o Jonas? Esse vídeo não é com o Jonas, as meditações, as reflexões que nós fazemos todos os dias. Na verdade, esse é um vídeo onde temos aqui um convidado especial. Mas antes de falar desse convidado, eu gostaria de agradecer vocês que têm participado aqui do nosso canal, assistindo todos os dias. Muitos de vocês eu sei que compartilham esses vídeos através do Facebook, WhatsApp e todas as mídias sociais. Somos muito gratos por vocês estarem participando. Como eu já falei várias vezes, esse canal é um espaço reservado para todos vocês que queiram, juntamente conosco, pregar o Evangelho. Então, esse trabalho não é só Leandro, Jonas, mas é de vocês também. Então, eu agradeço. Agora, eu queria passar a palavra para o Jonas, para falar para a gente aqui quem é esse convidado especial. Jonas. Pela primeira vez, nós vamos ter aqui no nosso canal, Espaço Reservado, um convidado muito especial. E ele é conhecido como Fala Sério Pastor. É uma pessoa muito simpática e nós tivemos aqui nesta semana de setembro, essa última semana de setembro, uma semana de oração com ele. E nós não poderíamos deixar passar de fazer uma entrevista com ele, de poder aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e conhecê-lo um pouquinho mais também. Pastor Eleazar Domene, correto? Exatamente, Excelência. Há quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Vai fazer 1 ano e 10 meses agora. Uhum. E é mais fácil ser adventista lá no Brasil ou aqui nos Estados Unidos? Rapaz, agora você me pegou com essa pergunta, hein? Olha, Fala Sério, pastor, já começou assim a queimar roupa, não é? Às vezes a dificuldade faz com que nós nos aproximemos mais de Deus. Eu vejo que nesse país há muitas facilidades. As pessoas elas vêm para cá e muitos brasileiros são absortos mesmo, são absorvidos por esse país e parece que os Estados Unidos engolem quem chega, sabe? Eu venho aqui atrás de dinheiro, eu venho em busca de conseguir recursos para comprar alguma coisa lá no Brasil, para fazer, enfim, e acaba que a gente vai enfraquecendo na vida espiritual, tanta coisa para fazer, trabalho o tempo todo. Eu vejo que, às vezes, o sofrimento do brasileiro, em algum aspecto, ajuda mais ele a aproximar de Deus. Mas não nos enganemos, é difícil a gente, no mundo que a gente vive hoje, ser fiel a Deus. Eu acredito que tem sido um desafio em qualquer lugar. E que conselho o senhor daria para quem, nesse momento, está aguardando a volta de Jesus e às vezes ele fica assistindo mensagens aqui num canal, no outro canal, falando sobre o decreto dominical, sobre sétimo rei, alguma coisa nesse sentido? O que o senhor poderia dizer para a gente também? Bom, que Jesus Cristo está próximo de voltar, isso é um fato. As profecias apontam para a volta de Jesus. Nós entendemos pelos eventos que estamos vivenciando, Cristo realmente está perto de voltar. Só que quando eu olho para a história passada, eu percebo que esse era o discurso de todos os pioneiros. Na realidade, esse era o discurso do apóstolo Paulo, esse era o discurso de João, esse era o discurso de Pedro. João dizia bem assim: filhinhos, o anticristo está chegando. E aí a gente sabe que ele vai vir na última hora. E eu já sei que chegamos na última hora, porque o anticristo está aí, tá desviando as pessoas do caminho. Por isso sabemos, já é a última hora. Aí vai para o livro do Apocalipse, ele diz, citando as palavras de Jesus: cedo venho, venho sem demora. Paulo vai escrever sobre o assunto da volta de Jesus. Ele diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que dormem, porque o Senhor descerá do céu com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Ou seja, Paulo já se incluía entre os vivos que estariam na volta de Jesus. Paulo morreu, João morreu, Pedro morreu, os apóstolos descansaram. Todos os nossos pioneiros já acreditavam: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E essa deve ser a nossa temática. Jesus vai voltar. E eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus hoje. Mas o foco de Cristo nunca foi quanto ao tempo. Jesus sempre foi muito claro em dizer: olha, daquele dia e hora ninguém sabe. Daquele dia e hora ninguém sabe. E ele instruiu os discípulos. Inclusive, na semana de oração aqui em Richmond, eu toquei
talvez acho que foi na primeira ou na segunda mensagem, sobre este assunto, porque quando você vai em Mateus capítulo 24, os discípulos conversando com Jesus, eles veem a estrutura do templo, né, e mostram para Jesus, olha que templo fabuloso. Aí Jesus diz, está vendo tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos pensaram assim, para não ficar pedra sobre pedra é o fim do mundo. E aí eles já perguntam a Jesus no verso 3 do capítulo 24, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A pergunta dos discípulos era quando? Quando? E quando indica tempo? E Jesus disse, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, rumor de guerras, e terremotos, e fomes, e pestes, nação contra nação, tudo isso. Só que a gente foca no capítulo 24 e esquece que entra o capítulo 25, onde Jesus ele apresenta ali, já no final do capítulo 24, a parábola, uma parábola muito interessante, de um servo que deveria ser vigilante, a parábola dos dois servos. Ele diz que aquele servo prudente, a partir do verso 45 do capítulo 24, ele diz, bem-aventurado é o servo que o Senhor achar vigiando quando ele vier, porque se ele deixa o servo para cuidar da casa, mas aquele servo for mau e negligente e disser, o meu Senhor tarde virá, o Senhor vai chegar, e ele começar a fazer, né, viver dissolutamente e beber com os bêbados, enfim, aquele Senhor do servo virá num tempo em que ele não sabe, numa hora que ele não espera. Então, o foco de Jesus é, você não sabe o dia, esteja pronto, preparado. E ele termina dizendo exatamente isso. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Aí, na sequência, ele conta mais uma parábola, a parábola das 10 virgens, que nos mostra, em síntese, que nós devemos ter o Espírito Santo em nossa vida. Nós devemos buscar o Espírito Santo, que é o azeite de reserva, e era o que as virgens loucas não tinham. Depois ele conta mais uma parábola, que é a parábola dos talentos, dizendo, olha, você precisa usar os seus talentos para a obra do Senhor. Não enterre aquilo que Deus te deu. Então Jesus conta essas parábolas para dizer assim, estejam preparados. O Filho do Homem vai chegar. Você não sabe o dia e a hora, mas você precisa ficar pronto, preparado. Você acha que os discípulos entenderam? Não entenderam. Porque quando a gente chega em Atos, Jesus Cristo ressuscita, antes de ir para o céu, os discípulos chegam perto de Jesus e a pergunta que eles fazem, capítulo 1 do livro de Atos, os discípulos chegam no verso 6 e dizem assim, aqueles, pois, que haviam reunido que estavam ali reunidos, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles estão preocupados com o tempo. Tempo. Sabe? É agora? Todos nós gostamos disso, né? Quando? Quando? É agora? Morreu um papa, epa, agora. Aconteceu uma coisa num país tal, opa, é agora. E a gente fica nessa, desculpa, neurose, sabe? Aconteceu um negócio, é agora. Aconteceu uma outra coisa, é agora. E se você morrer hoje, não é agora? É agora. Então, a preocupação de Cristo nunca foi se morre o Papa A, se sobe no poder o Papa B, se tem 7 papas, 8, 10. Isso não é o mais importante. O importante, diante do aspecto que Cristo queria mostrar para os discípulos, a importância estava, você está preparado? E aí Cristo faz um resumo, eu acho lindo isso aqui, porque Cristo faz um resumo das parábolas que ele contou. Jesus chega no capítulo 1 do livro de Atos e diz assim, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso é a primeira parte da resposta aos discípulos. Isso é a primeira parábola lá, do servo mau e do servo bom, que não estava. Ele termina dizendo, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então ele diz, não vos compete saber os tempos ou as estações, mas recebereis o poder do Espírito Santo, a parábola das virgens, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, a parábola dos talentos. Tanto em Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra. Então a preocupação de Cristo, e desculpa já ter me excedido aqui no tempo da resposta, mas a preocupação de Cristo, excelências, sempre foi, como que você vai estar quando eu voltar? Não fique preocupado se o Papa subiu, se o Papa morreu, se o presidente agora é de direita, de esquerda, se o presidente é católico, se é protestante, se nos Estados Unidos aconteceu. Essas coisas elas terão seu lugar, elas vão acontecer. Em pouco tempo ou em muito tempo, isso não é relevante. É importante eu saber os tempos em que vivemos? Claro, eu preciso estar antenado com as coisas, mas o meu foco deve estar em, primeiro, estar preparado para a volta de Jesus. Segundo, preparar uma geração para encontrar com Jesus usando os meus talentos. Terceiro, estar cheio do Espírito Santo.
ou talvez a ordem não tenha sido esta, mas eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter o Espírito Santo, e eu tenho que pregar o Evangelho para outras pessoas. E se o Papa for esse, ótimo. Se não for, também está ótimo. E se o presidente que vai assinar decreto e etc. for esse, bom. Se não for, está bom também. Por quê? Porque eu estou pronto para ver Jesus voltar. Eu queria... Quer falar alguma coisa aí? Sim, não, pode. Seria a minha última questão, do seguinte: nós aqui no nosso canal, a gente todos os dias colocamos uma meditação, né, dos escritos da irmã White. E a minha pergunta seria o seguinte: nesses últimos dias que nós estamos vivendo, quão importante é o espírito de profecia para o cristão adventista, aquele que está aguardando a volta de Jesus? E o espírito de profecia, ele é relevante nos nossos dias? Totalmente. Totalmente. Totalmente relevante. Deus sempre levantou profetas ao longo da história para orientar o seu povo. A palavra de Deus é muito clara em dizer que sem profecia o povo se corrompe. Há uma necessidade da voz profética em todos os tempos. O planeta Terra sempre teve um representante de Deus para trazer as suas mensagens, para falar das suas mensagens. E por que isso? Se nós já temos a Bíblia, para que a voz profética? Veja, nós temos, e eu já trabalhei isso no canal Fala Sério, pastor, mas eu acredito que seria bem interessante falar sobre esse aspecto, uma confusão que é feita entre canonicidade e inspiração. Muitas pessoas confundem esses dois conceitos. E algumas pessoas acham que o fato de os profetas canônicos já terem deixado tudo que está aqui revelado, a palavra de Deus já está aqui, tudo que é necessário para a nossa salvação já está aqui, não há necessidade, por exemplo, de uma voz profética fora daqui. Então eu preciso entender a relação que existe entre profetas não canônicos e a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é insubstituível. A palavra de Deus ela não precisa de complementos. A palavra de Deus não precisa de um apêndice. A palavra de Deus não está incompleta. Logo, os profetas não canônicos, eles não têm essa função. E Ellen White nunca pretendeu que os seus escritos fossem um apêndice da Bíblia, um complemento da Bíblia, um substituto da Bíblia. E se eu não tivesse Ellen White, nossa, estaria perdido. Não, eu tenho a palavra de Deus e ela é suficiente para a minha salvação. Ela é a nossa regra de fé e prática. Todas, eu repito, todas as 6 doutrinas adventistas e 28 crenças que temos, todas elas vêm deste livro aqui, não temos nenhuma doutrina baseada em Ellen White. Então, para que então o espírito de profecia? Para que Ellen White? Para que uma voz profética? Qual a necessidade disso? Pela mesma necessidade que a própria Bíblia apresenta outros profetas não canônicos. Então, o que é um profeta canônico? Eu explicando aqui para vocês essa diferença entre inspiração e canonicidade. Veja, profetas canônicos são profetas que escreveram partes da Bíblia. Então, Jeremias é um profeta canônico. Ele recebeu inspiração de Deus e escreveu livros da Bíblia. 2 livros, pelo menos. Samuel é um profeta canônico. Moisés, um profeta canônico. Paulo, um profeta canônico. Mateus, profeta canônico. Lucas, um profeta canônico. Apesar da inspiração dele ser um pouco diferente da inspiração comum, que as pessoas imaginam que inspiração é assim, o profeta senta, olha para cima e Deus vai falando, só um minuto, Senhor, vírgula, ok, peraí, calma, eu estou copiando. Não foi assim. Deus inspira o pensamento e, às vezes, inspira a pesquisa. No caso do livro de Lucas e Atos, Deus inspirou para que Lucas pesquisasse, e Lucas foi atrás. Pesquisou, conversou com um, conversou com outro, descobriu e escreveu o livro dele. E a gente vê que esse processo aconteceu, por exemplo, com Ellen White, quando ela pega um trecho de um livro, quando ela lê alguma coisa, quando ela busca, quando ela pesquisa, e também através das revelações de Deus ela escreve. E algumas pessoas criticam, porque ela pegou uma fonte. Ela estava pesquisando e Lucas também fez. Ele mesmo diz, depois de muito pesquisar, ó amado Teófilo, agora eu vou escrever a suma daquilo que eu pesquisei. Não é? Aí veja, mas a Bíblia fala de profetas não canônicos. Profeta Ágabo, profeta Ido, profeta Natã, profeta Elias, profeta João Batista, as 7 filhas de Filipe, Uda. Qual foi o livro que Uda escreveu? Me cita uma profecia das 7 filhas de Filipe. A Bíblia diz que elas eram profetisas. Mas me diz uma profecia que elas fizeram. Eu não sei. Mas se a Bíblia diz que elas eram profetisas, ora, só é profetiza quem profetiza. Só é profeta aquele que profetiza. Se a Bíblia chama essas meninas, eram 7, de profetisas, é porque elas em algum momento profetizaram.
Mas a Bíblia não relata nenhuma profecia dela. Aí eu pergunto, qual a relevância das 7 filhas de Filipe? Alguém poderia dizer assim, não, já temos todo o Antigo Testamento, já temos parte talvez do Novo Testamento escrito, qual a necessidade de você estar falando? E coisas que nem compõem a Escritura Sagrada. Não temos uma profecia de Ido, talvez, de Ágabo. Ágabo predisse que haveria uma fome, se não me falha a memória. Mas nós temos esses homens que foram profetas de Deus e que não escreveram livros da Bíblia. Qual era a relevância deles para aquele tempo? Primeiro, eles traziam sempre a nação de Israel, o povo de Deus, de volta para a palavra. Então, olha, assim diz o Senhor, voltem-se para as profecias do Senhor. Então, eles levavam o povo de volta para a palavra. Mensagens que eles deram não compõem o cânon sagrado por uma razão. Deus entendeu que aquelas mensagens não seriam universais e aplicáveis a todo o período de tempo. Porque as mensagens que estão aqui, elas são mensagens universais, ou seja, ela é aplicável ao Brasil, aos Estados Unidos, ao Japão, a qualquer lugar do mundo. A Bíblia não faz distinção de povos, ela é aplicável a qualquer circunstância e ela ultrapassa o tempo. Mas existem, talvez, orientações proféticas que foram dadas para um contexto específico, para um tempo específico, para um povo específico. Então as profetisas filhas de Filipe falaram coisas que Deus não julgou necessário que compusesse a Bíblia. Se fosse necessário, estaria aqui as profecias delas. Mas não estão. Significa que elas falaram, pregaram, orientaram e o que elas fizeram teve o seu papel, sua relevância para aquele povo, para aquele período, para aquele momento na história, para aquela geografia. A mesma coisa eu posso dizer de Natan, de Ido e de outros. O profeta João Batista não escreveu nada, apesar de nós termos na Bíblia registrado as palavras dele por outro profeta. Mas ele não é um profeta canônico, ele é um profeta que é citado na Bíblia. Agora veja, eu falava de canonicidade e agora inspiração. Quando Deus vai inspirar Jeremias, Deus não diz assim, olha, Jeremias vai escrever um livro da Bíblia. Jeremias, uma inspiração desse tamanho para você que você vai escrever um livro da Bíblia. As filhas de Filipe, não, vocês vão falar umas coisas aí, mas não vai fazer parte da Bíblia. Então eu vou te dar uma inspiraçãozinha bem assim. Inspiração é inspiração. Não existe inspiração pequena e inspiração grande. Não existe uma inspiração especial e uma inspiração mais ou menos. Ou Deus inspira ou não inspira. Então nós entendemos que Ellen White está classificada dentro dos profetas não canônicos, cuja relevância é, primeiro, trazer o povo de volta para a Bíblia e trazer mensagens importantes para um tempo específico, para um povo específico. E aí eu fiz todo esse arrodeio, né, Excelência, para trazer a resposta à sua pergunta. Qual que é a relevância de Ellen White, então, para os tempos em que vivemos? Sem profecia o povo se corrompe, há uma necessidade de um profeta. A Bíblia diz que característica da igreja, haveria profetas. O próprio apóstolo Paulo, Deus deu um para os doutores, para mestres, para profetas. Então, a igreja tem o dom da profecia, é necessário que haja esse dom. E o profeta não canônico, ele vem não para ser um substituto, não para fazer um apêndice da Bíblia, aumentar, trazer doutrinas novas, mas para ratificar no coração do povo as doutrinas bíblicas, voltar-se para a palavra de Deus e para trazer mensagens a este tempo que a Bíblia, por exemplo, não vai falar sobre a pornografia, sobre coisas que são mais modernas. O profeta de Deus vai orientar. Ei, por esse caminho aqui, o mundo hoje está dizendo isso, isso e isso, mas o povo de Deus deve ir por esse caminho aqui. Então alguns podem dizer assim, mas a Bíblia não fala nada, o que eu faço, não sei por onde ir. Aí o profeta do Senhor diz, ei, volte-se para a Bíblia. Ali tem princípios. Mas então, tudo bem, você está achando que esse caminho aqui, não, vá por esse outro. Então o profeta do Senhor, ele vai encaminhando o povo por um caminho, dando luz para que o povo vá, é como fala, uma luz menor, para guiar a luz maior, que é a palavra de Deus. Amém, amém. Leandro? Pastor, eu tenho mais uma pergunta. O pastor falou a respeito do Espírito Santo, na primeira pergunta do Jonas. Eu queria saber, eu até assisti no canal do pastor, do Fala Sério Pastor, onde o pastor comenta a respeito de uma jovem que ela, usando de maneira assim, tanto o celular dela, não conseguia se livrar do celular, e aí parece que os pais autorizaram, ela estava indo mal na escola, e aí tiraram e ela, acho que tenta até o suicídio. Uma semana assim, depois. Né? E a gente se preocupa com os jovens, né? E a gente às vezes fala bastante a respeito do celular, da mídia social, mas nós que somos mais velhos também usamos bastante, né? O pastor está nas mídias, nós também aqui produzimos os vídeos, e existem outros canais muito bons, mas a gente sabe também que existem canais que não são tão bons, né? Mas a minha pergunta seria assim, às vezes eu assistindo,
alguns canais e pessoas falando, até pessoas hoje em dia que falam muito de política, eles estão começando a falar de religião. E às vezes eu tenho uma impressão assim, será que o Espírito Santo está caindo já? Será que... O reavivamento está acontecendo? O reavivamento está acontecendo? Um reavivamento, como houve, acho que uns 4, 5 meses, né? Jovens aqui nos Estados Unidos se reuniram em praças. Nas universidades cristãs. Universidades e tal. Dias. Então a minha pergunta seria assim, o pastor acredita que o Espírito Santo já estaria caindo com esses movimentos? Talvez, como uma pessoa mais me falou assim, eu tenho assistido muitas novelas que falam de bíblicas, né? Até onde isso pode ser perigoso, até onde isso realmente nós deveríamos estar ligado nesses canais de mídia? O pastor tem alguma mensagem para alertar, para que a gente realmente cuide, para que a gente não esteja, de repente, assim, não, eu assisto aqui uma novela que fala... Não seja dependente, né, espiritualmente falando dessas... Né, que parece que hoje em dia, eu estou falando bastante aqui, o pastor vai ficar até confuso de tanta coisa que eu estou falando. Não, mas eu estou pegando direitinho. Às vezes a gente até substitui a nossa Bíblia, o nosso tempo, por um canal, porque a gente acha, não, porque o vídeo canal, que está passando de Jesus agora. Está passando de Jesus, essas coisas, o que o pastor teria poder falar para as pessoas que estão assistindo? Bom, tem 2 assuntos que você mencionou, se eu posso sintetizar aí, eu achei muito interessante sua pergunta. São 2 temas bem importantes, e um seria a questão do reavivamento, ou seriam verdadeiros, seriam falsos, eles seriam motivados, por exemplo, por essa busca. A gente está vendo aí realmente atualmente um ressurgimento religioso, e a gente viu aí na Universidade... Augsburg? Não. Asbury. Isso. Aquele reavivamento que teve, e um monte de gente orando e chorando. Bom, e aí? Aquilo vem de Deus, e aí o Espírito Santo sendo derramado, e agora? Como é que é, pastor? E a gente vai perceber que já havia profecias sobre este aspecto. Eu não quero aqui julgar o mérito da questão, no sentido de determinar se o assunto é verdadeiro ou não, por algumas razões. Primeiro, a experiência de quem vive um reavivamento ela é muito pessoal. Então é muito complicado eu chegar e dizer, você não teve um encontro com o Espírito Santo. Quem é você para dizer que o outro não teve um encontro com o Espírito Santo? Mas existem algumas evidências que ficam claras para mim, que ficam patentes, quanto a um verdadeiro reavivamento. O verdadeiro reavivamento ele vai produzir inevitavelmente uma coisa: reforma. Um reavivamento que não produz reforma não é um reavivamento. E uma reforma que é produzida sem um reavivamento também não é uma reforma. É tirania. E de vez em quando a gente vê uns membros da igreja que querem fazer reforma. Pode vestir isso, não pode vestir aquilo, não pode comer, não pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, tem que fazer assim. Ele começa a ser o regente da igreja, ele quer mandar em tudo como que tem que ser. Mas na verdade ele tem escondido um monte de coisas na vida. E é triste. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que vai no calor da emoção, todo mundo está indo para Asbury. E eu lembro que eu até fiquei com vontade de ir para filmar o fenômeno e ver de perto aquilo ali. Muita gente, foi gente do mundo inteiro. Gente veio de outros países, porque o fenômeno começou e não parava. E foi uma coisa natural. E aí as pessoas vinham, choravam e tal, e caíam diante do Senhor e aquela coisa. Até que ponto aquilo ali foi verdadeiro? Eu não sei. Eu não sei. Até que ponto não foi pura emoção? E pelo fato de ter ganhado repercussão na mídia, muita gente vai chegando, e a coisa meio que fica circular, rotativo. Sempre tem pessoas, então nunca para. E vem um, chora, vem o outro, se coloca na presença de Deus. E aí eu volto a dizer, eu não quero julgar o mérito de quem esteve ali e dizer que ele não teve encontro com Deus. Mas a pergunta, no geral, quais foram os resultados daquele reavivamento? Que reformas ele produziu? Porque houve grandes reavivamentos aqui nesse país. Houve grandes reavivamentos no passado que produziram muita coisa. Produziram muita coisa. É só você olhar para a história dos grandes avivamentos e dos grandes pregadores, e a gente olha, a gente tem o avivamento e a gente tem aí anos na sequência de uma reforma extraordinária acontecendo. Acabou Asbury, eu não escuto nem falar mais de quem foi, o que aconteceu, a gente não sabe. E aí entra no segundo aspecto da sua pergunta. O que está motivando essa coisa? Esse ressurgimento religioso
nas mídias, em vídeos. Será que não está provocando isto? E aí eu vejo realmente, excelência, pessoas deixando de estudar a Bíblia porque, não, agora tem Chosen, então eu vou assistir The Chosen e, nossa, Jesus vai falar comigo. E aí eu não vou mais na igreja porque eu estou assistindo. Mas tem a novela do Moisés, a novela do José, a novela que está passando agora de Daniel, o Rick Lázaro, um monte de novela. Satanás, ele tem trabalhado de maneira muito ativa para tentar desviar a nossa atenção dos últimos eventos, e eu acredito que ele pode, inclusive, usar novelas. Porque o que são novelas? Vamos para a essência. Se a novela, o filme, ou enfim, a apresentação, ela é fidedigna à palavra de Deus, ok. Eu tenho um material que é produzido sendo fiel estritamente ao que está escrito. Aí você tem um material sendo produzido cuja a importância, cuja ideia primordial é reproduzir o que está aqui. O que é uma novela? Ela faz tudo menos isso. Então você pega 1 ou 2 versos da Bíblia que conta a história e faz a novela. Então. E aí você faz a novela. Aí a novela, toda novela tem que ter o casal que é apaixonado, a briga, a intriga, uma que quer fazer o mal do outro. E aí você cria personagens que não existem, nunca existiram. Cria situações que nunca existiram. E acaba confundindo. Eu vi outro dia uma pessoa, e isso aqui é hilário, mas uma pessoa falando de uma história bíblica, né? Não, porque Nefertiri não sei o quê, e ela fez e aconteceu, porque, na verdade, de Moisés e contou isso. Mas e onde você viu isso? Está na Bíblia. Não, isso não está na Bíblia. Não, porque ela fez assim, assado. Não, isso não está na Bíblia. Tem certeza? Vamos para a Bíblia aí. Não, isso é o que eu vi na novela. Então a novela, ela tem uma proposta. Ela precisa atrair sua atenção. Só que, via de regra, esse livro não atrai atenção. Esse livro, ele não é um livro que você olha e se sente, já fica apaixonado por ele. Você precisa estudar. E à medida em que você vai estudando, Deus vai falando com você, ele vai te transformando. E aí você passa a amar e até dar a vida por ele. Mas, olhando assim, você não se sente atraído. Mas a novela, você assiste um capítulo, você quer assistir amanhã, você vicia naquilo ali. É milhões de pessoas envolvidas. Sim, sim. E aí você percebe que tem um aspecto financeiro envolvido. Tem um aspecto financeiro. E a novela, ela não conta a verdade. Porque ela precisa de uma trama. Ela precisa de brigas, de intrigas, de casamentos, de... O que existe nas novelas atuais que não tem nada a ver com a Bíblia, tem que ter na novela bíblica também. Então ele tem que ter o casalzinho que vai dar certo, que vai brigar, e que fica naquela paquera, aquela coisa, e nunca dá certo. Aí a uma hora eles ficam juntos e tal. Então você tem, por exemplo, José do Egito. A Bíblia conta a história de José do Egito. Tem José, casou com... José passou a se chamar Zafenate Paneia, e a esposa dele foi Azenate, filha de um sacerdote e tal. Pronto, acabou. É tudo que a Bíblia diz. Mas eu vou fazer a novela. Eu preciso botar José para conhecer essa Azenate desde cedo. Ele ainda era escravo do Egito. Vai conhecer essa menina e vai ter briga do pai porque ele é um escravo. Até que ele se torna governador, mas o pai quer matar José. E aquela coisa toda, uma trama que nunca existiu. Agora, se existiu, quem revelou para ele foi o capeta, porque na Bíblia não está escrito. Entende? Eu vou falar da história, sei lá, de Davi. O rei Davi e tal. Não, Davi tem um caso com Batseba. E mata Urias por conta disso. É tudo que a Bíblia diz. Não, mas eu tenho que fazer com que Davi já tenha tido um encontro com essa Batseba no dia que ele matou Golias. Eu tenho que fazer um jeito deles se encontrarem ainda jovenzinhos, e eram apaixonados, e por ironia do destino, ela acabou casando com outro homem, mas o amor da vida dela foi Davi, e agora eles se encontram, e Davi vai... Eu tenho que ter uma trama não bíblica, mentirosa, falsa, para chamar a atenção. E aí eu vou para Filipenses. E Filipenses, capítulo 4, me diz o seguinte, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é, primeira coisa, verdadeiro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensar. É a primeira coisa, tudo que é verdadeiro. E isso aplica a qualquer novela, pode ser Chosen, pode ser o que for.
O que for? Ah, mas ali o Jesus é muito gente boa, é muito legal. A gente ali tem um Jesus que eu nunca tinha visto. Por quê? Porque você nunca leu a Bíblia? Quer dizer que o Jesus que está lá é diferente do que está aqui? É um Jesus que eu nunca vi. Eu estou olhando agora Jesus com outros olhos. Então você não lia a Bíblia antes. Você precisa usar do Chosen para você entender quem é Jesus. Porque olhando para a Bíblia você via um Jesus chato, é isso? Agora vendo o Chosen, eu me apaixonei por esse Jesus. Eu consegui me apaixonar pelo Jesus daqui. Uhum. Aí eu nunca assisti Chosen, então não posso fazer críticas ao filme, enfim, à série. Mas eu acredito que, como toda trama, tem coisas que não vão estar aqui. Mas eu preciso construir, para que cada capítulo venha à tona, eu preciso construir uma história. E para eu construir uma história, aí o que não está na Bíblia entra, um monte de situações que nunca existiram passam a existir para dar um caráter legal, para ser atrativo. E aí eu volto para Filipenses, tudo que é verdadeiro. Essa história é verdadeira? Não, não é. Está na Bíblia? Não, não está. Então é mentira? É. Então não serve. Uhum. É simples, né? Simples. Está escrito. Ah, mas chama atenção. Ah, mas é bonito. Ah, mas é legal. Tudo bem, pode ser bonito, legal, atrativo, mas é mentiroso. O inimigo nunca vai produzir uma coisa que seja ruim. Ele sempre vai trazer algo que chame a atenção. E esse despertar religioso, com estas propostas novas de novelas, fazendo as pessoas voltarem-se para a Bíblia, mas da maneira errada, fazendo as pessoas voltarem para Jesus, mas um Jesus errado, assim, não um Jesus errado, mas eu diria o Jesus de Chosen, sabe? E aí quando você chega... Isso é muito perigoso, né? Eu acho que tem uma linha muito tênue para o certo e para o errado. Sim, excelência. Para o falso e para o verdadeiro. 100%, porque esse Jesus é um Jesus muito legal, muito gente boa. Aí você diz assim, mas biblicamente, a palavra de Deus condena essa prática, condena essa ideologia. Não, mas o Jesus que eu aprendi, ele era tão gente boa. Olha, assistindo Chosen, eu acho... Jesus não condenaria essas coisas, não. Exato. Ele é tão gente boa, ele aceita todo mundo, aceita tudo. Do jeito que você está, não, ele te aceita do jeito que você está, para te transformar naquilo que ele deseja. Não para que você continue do mesmo jeito. Só que hoje estão pintando um Jesus ideologicamente afinado com as minhas ideias. E não que as minhas ideias sejam afinadas ideologicamente com o Jesus da Bíblia, que está expresso aqui. Isso leva a um perigo, eu quero encerrar, me lembrando aqui de um vídeo que eu vi. Uma jovem, em um podcast. Ela está discutindo com um rapaz que é cristão, ela se diz agnóstica. E eles começam a conversar. E no diálogo, que se torna um tanto acalorado, aquela jovem diz, eu não acredito na Bíblia. Eu não creio na Bíblia. Para mim, esse livro é apenas um livro escrito por homens. Mas não tem relevância para mim. Ela disse isso. E o rapaz perguntou, mas você acredita em Jesus? Ela, Jesus eu amo. Jesus eu amo. Eu acredito em Jesus. Como é que ela ficou sabendo de Jesus? Essa foi a pergunta dele. E você aprendeu sobre Jesus aonde? Ela disse, mas eu não preciso da Bíblia para aprender sobre Jesus. Aí ele diz, então me conta qual foi o livro de história que você aprendeu sobre ele. Onde que está registrado? Você acha que foi Flávio José que falou de Jesus? Onde você encontra Jesus? Vamos lá, me diz aí qual é a fonte histórica para você aprender de Jesus. Ah, Jesus fala comigo, eu tenho Jesus no meu coração, eu conheço Jesus. Ele, tudo bem, você conhece Jesus, você tem Jesus no seu coração, só me conta onde foi que você aprendeu sobre Jesus. Porque não existe outra fonte. Mas existem hoje fontes terciárias, que fala? Secundárias, terciárias, enfim, não a palavra de Deus, que estão apresentando esse Jesus, a ponto da pessoa dizer, quando eu vou para a Bíblia, é um Jesus que eu não curto muito, sabe? Agora, quando eu assisto... seriados e filmes... Agora eu gostei. Esse Jesus aí eu gostei, me afinei com ele. Gostei, é gente boa. Ele passa a mão no meu pecadinho, ele me abraça, tá tudo certo. Esse é o perigo. Talvez um perigo muito grande. As pessoas, elas não querem a Bíblia que apresenta Jesus. Elas querem o Jesus da Bíblia, entre aspas, adequado às suas próprias necessidades. E a gente está correndo um sério risco de que a nossa religiosidade hoje, ou a nossa religião, seja uma religião de fachada, baseada no que eu vi na internet, baseado no canal tal, no vídeo tal, no filme tal, na novela tal. Eu estou baseando toda a minha religiosidade, tudo aquilo que eu aprendi nisso. E quando você vai para a essência, as pessoas não conhecem mais Bíblia, porque elas estão cheias, abarrotadas de filmes, novelas e seriados. É triste, né? Muito. Uma realidade muito triste. Leandro, quer finalizar? Pastor,
Foi muito bom tê-lo aqui conosco, um prazer. Se você não conhece o canal do pastor Eliazar, o Fala Sério Pastor, eu acredito que vocês conheçam. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem lá, subscreva no canal dele, é uma bênção. Ele ali fala de muitos assuntos importantes, interessantes para a nossa vida espiritual. Jonas, alguma coisa mais? E se você não conhece o nosso canal e conhece o canal do pastor Eliazar, nosso canal é Espaço Reservado. Ali você vai encontrar pelo menos já 5 ou 6 meditações matinais de Ellen White dos últimos 17, 18 anos que se tem no aplicativo do Espírito de Profecia. Muito obrigado. Já vou fazer então, aproveitar porque esse vídeo vai estar no canal de vocês, mas vai estar no meu também, Fala Sério Pastor, porque foi um Fala Sério Pastor muito legal aqui hoje. Então, querido, se você acompanha o canal Fala Sério Pastor, você já é inscrito aqui nesse canal. Olha, você sabe que eu só indico coisa boa. Eu não perco tempo indicando material mais ou menos. Eu não perco tempo indicando vídeos e canais aí, sabe, superficiais. Eu entrei no canal deles, eu vi, já tem um tempo, você provavelmente já viu o Jonas na TV Novo Tempo, ele que grava os textos do Espírito de Profecia de memória, uma coisa fantástica. Esse canal aqui, ele é um canal muito especial e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dele. São mensagens diárias, porque tem canais que sabe, tem vídeos muito extensos, são vídeos curtos, diretos ao ponto, você vai sair de manhã, está naquela pressa, está indo para o trabalho, bota ali, ouve a palavra de Deus, está chegando o dia cansado, coloca ali, escuta, assiste. Deus tem falado através destes servos dele aqui, todos os dias. Então, eu já sou inscrito e eu quero dizer para você, se inscreva nesse canal também. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Deus abençoe vocês. Valeu, um grande abraço. Até a próxima.